amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você e para o seu condomínio. Primeiro programa do ano 2024. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano maravilhoso, porque você vai se comprometer a colocar em prática o que você vem aprendendo aqui. Eu falo que o nosso lema é que o síndico tenha mais noites tranquilas de sono através de duas coisas. Primeiro, adquirir conhecimento. E a segunda, que é a mais importante de tudo, é praticar o conhecimento, né? E a gente vem aqui promovendo muito conhecimento, com muita dica, muito insight para ajudar você a ter uma gestão de alta qualidade. Então vem para cá que o papo é muito bacana. Quero dar um salve aí para quem está nos assistindo pela rede SDPTV. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, nosso encontro marcado aqui. Né? O primeiro programa de rede aberta do Brasil para falar de condomínios. Então já bota na tua agenda aí, toda segunda-feira, esse papo muito bacana, que a gente fala de condomínios aqui, fala de direito, solução, fala do mundo condominial. Hoje tem um aqui que eu não sabia, tal da França aí. O Jorge vai falar, porque ele já morou na França, ele vai falar como é que funciona condomínio na França. Então hoje a dica vai ser muito boa. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da DSC Condominial, né? Porque, pessoal, lembrando que garantidora é uma ferramenta que ajuda o condomínio a ter mais saúde financeira. Então pensa direitinho, pesquisa, bota em DSC Condominial, que é uma garantidora maior do Brasil, que vem ajudando os síndicos aí a ter mais tranquilidade. Não posso esquecer do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. E também mandar um abraço tanto pro doutor Cláudio, o pessoal que nos ajuda aqui na área de direito também, tá? Então vamos pra cá, que o papo é muito bacana. Você tá no YouTube? Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá. E recebendo ele, hoje o papo vai ser sobre engenharia condominial com o meu amigo Diógenes. Beleza, meu jovem? E aí, feliz ano novo pra essa galera toda aí, né? 2024, ano que a gente vai começar a colher a sementinha do conhecimento que plantamos aí do meio do ano para cá, aqui no Inteligência Condominial. Então, ano fantástico. Vamos começar o ano lançando para você que está lá no nosso Instagram uma aula a partir da semana que vem. Qual o Instagram? Fala o Instagram, cara. Vou falar o Instagram no final, fica até o final. Desculpa, foi mal. Mas é o seguinte, ó, @Condominial Engenharia. A partir da próxima semana, nós vamos fazer 10 semanas sequenciais sobre as 10 normas principais no uso dos condomínios. Bacana. Então a gente vai começar com a NBR 17170, que é uma das mais recentes da BNT, entregando para o pessoal tudo que ela altera em matéria de garantias, né? Ela desvincula os elementos do sistema. Você tem fachada. Lá na fachada você tem reboco, pintura, impermeabilização, silicone, pastilha, granito. Cada sistema desse, cada peça desse sistema da fachada é um componente. E a norma traz aquela sensação de solidez e segurança como obrigação do construtor, mas não mais a garantia por sistema, e sim a garantia por componentes do sistema. Levando Isso vai só complicar para a gente. Vai complicar, porque a tinta, por exemplo, não tem duração de 5 anos. Né? E aí você entrava na garantia, a construtora tinha que dar a tinta para você de 5 anos. Só que lá no manualzinho ela vai colocar que a tinta tem duração de 3 anos e você vai ter que fazer uma manutenção da pintura para poder ter continuidade na garantia da fachada. Ninguém faz nada para ajudar o síndico. Eu fico pensando nesses deputados aí na bandeira do síndico. Mas eu tô fazendo para ajudar o síndico. Não, tô gratuito. Não tô falando que você é culpado. Ele tá falando aqui, não escuta muito se não faz gratuito, não. A gente está fazendo gratuito. Você vai ter 10 semanas. E outra coisa. 10 aulas sobre 10 NBRs que você às vezes nem sabe o tanto que é importante e gratuito. Vai poder pegar o caderninho. Se entrar no link, fizer o cadastro, vai baixar o estudo da norma. E outra coisa, né, Jorge? Olha que legal. Tem um curso maravilhoso, pessoal, que o Jorge faz, que é o curso de fiscalização de obra, né? Fiscalização de obra. 10 módulos, você que é né? síndico, são 10 módulos. Maravilhoso. Estou assistindo lá aos pouquinhos, estou gostando muito, cara. Isso aí. A gente vai fazer depois um completão grande, uma mentoria para quem quer ir mais a fundo. Quem quer. A gente sabe que hoje o síndico, ele é carreira. O cara que normalmente tem você é obrigatório ter conhecimento. Você, por exemplo, você tem um condomínio? Não, você tem mais de 5, 6, 7 condomínios, né? Então é carreira, é vocação, disso, é vontade, né? É viver disso, é fazer uma profissão. Por quê? Cada dia mais o síndico vai sendo cobrado. Verdade. Quando aparecem os problemas sociais, a justiça quer alguém para ser o líder, para tomar conta, né? E muitas vezes o síndico está aí, ele está querendo ser síndico, ele não sabe o tamanho do problema como é, ele não sabe se defender, como é que ele vai agir para que não tenha uma responsabilidade demasiada sobre ele. Porque aquele negócio, se ele não colocar direitinho, do jeito certo, ele é responsável por tudo. Já ouviu falar isso? Não, ele é responsável por tudo. Não, é quem resolve o síndico. Não, ele não é isso. Você vai entender lá no curso que você é o gestor.
Aí cabe a você a boa comunicação, cabe a você a boa prática, cabe a você a inteligência emocional de saber quando que você tem que dar um passo à frente e quando você tem que deixar que cada responsável dê um passo à frente, né? A gente fala de infiltração, de permeabilização, de laudo de inspeção, de recuperação de estrutura, de gestão da obra, de gestão do patrimônio e principalmente de valorização do síndico. Agora, o principal que valoriza o síndico é o próprio síndico. Ele tem que botar uma postura melhor na mesa, entendeu? Jogar mais alto. Você é profissional, né? Ó, eu sou um eterno aluno, então eu vou levantar o dedinho, tá vendo, Wagner? Que eu sou um eterno aluno. Vamos ser eternos alunos que vai aprender muito hoje aqui. Então vamos começar direto ao ponto. Jorge, duas pessoas me procuraram essa semana. Ah, Thiago, tô recebendo condomínio aqui, achei bacana que estava preocupado com o valor. Quanto eu boto para labora aqui? Eu falei, como é que é a entrega de condomínio? É a entrega de condomínio. Eu falei, Nossa, eu falei assim, eu acho que. Isso é importante. Eu falei assim, esse é o menor dos seus problemas. Eu acho que é o mais importante é a vistoria de entrega. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu achei assim, os dois síndicos estranhos. Como assim, Thiago? Ó, tem que fazer uma vistoria de entrega, preferencialmente que não seja alguém da construtora, porque isso vai impactar lá na frente. Sim, então você explica um pouquinho para nós o que é a vistoria de entrega e qual a importância dela nesse processo de iniciar o condomínio. Ela é fundamental. Eu falo para você que você vai receber um condomínio e você não tem noção do que é a vistoria de entrega, já baixa a bola um pouco, conversa com o seu advogado e vê tudo que você precisa para contratar alguém da área. Não vai contratar um engenheiro de campo, de obra, um cara que não tem costume com a documentação da obra. Então, primeira coisa é a documentação. Depois você vai para o condomínio. Tem que ser um cara que entende condomínio. Tem que ser da área de condomínio. Tem que ser da área de recebimento de prédios. Tem que ser um cara da área de habilitação de projetos. Né? Então eu falo o seguinte, eu talvez seja um dos primeiros a levantar essa bandeira de engenharia condominial. Por quê? É uma parte da legalidade da obra, na prática, na rua, mais o que você entende nas jurisprudências, ou seja, no perito, lá na justiça, porque também não tem valor você inventar, vai tirar da onde a informação do sovaco? Eu falo, a gente não tira informação do sovaco, a gente tira informação do histórico de trabalho profissional, lida lá no tribunal com garantias de obra, tem experiência, lida com laudo, né? Vai fazer um recebimento de obra, tem que ser alguém que entende de obra, em dois itens básicos. Observa bem, precisa entender de obra no campo da legalidade da obra. O que está certo, o que está errado, o que está feito, bem feito ou não, e a documentação disso. Segundo, o estado geral da obra. Porque a partir do momento que você recebe uma certa quantidade ali, sua, né? Toda a despesa é sua. E você, assim como síndico, assume errado, você está sendo responsável pelo que você faz e pelo que você não faz. Então, deixar de fazer bem feito, eu explico muito para o síndico, já é um problema. Porque se você vai receber um prédio, para pensar, é uma minicidade. Você tem elétrica, hidráulica, gás, combate a incêndio, né? Você tem a questão de reserva técnica, SPDA, você tem a questão de acessibilidade, que é dinâmica, você tem que receber a obra com a vigência. Você não pode receber a obra com base na NBR 15575, por exemplo, que foi cancelado ano passado. Então, tudo é diferente. Se você vai fazer um laudo de inspeção para receber esse prédio, que é o mais ideal para você, é receber com laudo de inspeção, onde você peça o contratado para fazer uma inspeção dentro da documentação, certo? E dentro de todos os itens de segurança que a NBR 17747 prega, que é a NBR de laudo de inspeção predial. Inspeção predial, na verdade. Tem os preceitos do IBAP, que você vai achar muita coisa online, pode pesquisar, o material é bacana, mas é a regra que você vai utilizar é do laudo de inspeção predial, que você vai fazer a vistoria de recebimento da obra. Que nada mais é quando você tem problema com a construtora, olha o tanto que isso te protege. É o recebimento prévio, é a prova antecipada. É que quando você foi receber, já não estava bom. Vício, né? Alguma coisa. Se tinha vício de impermeabilização, se tinha projeto, se veio tudo descrito no manual, se o manual está atualizado, se a NBR 9050, que é a acessibilidade, a lei federal, está sendo aplicada, hall de circulação, calçada. Lembrando o seguinte, aqui em Brasília, por exemplo, como na maioria dos estados, as prefeituras, né, aqui no caso da administração, ela fez o seguinte, o governador do DF, alguns tempos atrás, muito problema com acessibilidade, com arruamento, criou a responsabilidade do condomínio. Então, cada edificação, nos seus acessos à face pública da rua, ou seja, da onde vêm as pessoas, ele é obrigado a manter em dias a acessibilidade. Aí não sai o habites se não tiver daquele jeito. Aí o que o pessoal entende? Que se tem um habites, está aprovado. Mas nem sempre o pessoal do habites foi lá na calçada fazer a verificação. Aí você que é síndico já recebe aquilo ali, tem que fazer uma alteração, você deu como recebido,
Dificilmente você vai conseguir provar que assim, estava né, certo ou Hudson, errado. uma coisa que eu aprendi, Hudson, só desculpa, meu amigo Jorge, que eu venho aprendendo aqui no programa, 6 anos de programa, né? Mais de 1000 programas já foram ao ar aí, a prova. Porque eu falei, gente, qual maior cuidado tem que ter? Porque a inspeção tá falando o seguinte, tá errado. Tá e depois errado. que eu recebi, eu tô aceitando aquilo. E pra Exato. provar é mais complicado. Exatamente. Aí você vai sozinho, como síndico, como se fosse super-homem, recebeu um prédio de 80 apartamentos com subsolo, garagem, torre, elevador, reserva de combate a incêndio, reserva técnica, telhado, Acessibilidade, calha, você falou, acessibilidade, para-raio. janela, para-raio, né? Central de gás, central de alarme. Isso. Você vai lá, você é um mágico. Você nasceu dentro de obra, tem toda a experiência do mundo com obra. Sabe por quê? Porque você faz isso sozinho. Imagina a responsabilidade que você tem. 80 famílias estão dependendo de você receber aquele imóvel. Você chama uma comissão de obra, às vezes ali a pessoa não tem a formação ideal. Adequada, né? Ela tem uma perspectiva. Ela tem um conhecimento próprio. Ela não tem um conhecimento profissional sobre isso. Então eu aconselho muito a você que está recebendo um prédio agora em 2024, fazê-lo acompanhado de uma assessoria jurídica para ver toda a documentação obrigatória e técnica para conferir todos os itens na obra, certo? Você vai conferir carta de habites, você vai conferir manual do proprietário, manual do condomínio, né? Quais as NBRs estão pedindo para você nas manutenções, em quanto tempo é aquilo ali. Sabe por quê? Porque até para você poder fazer a sua previsão orçamentária da sua primeira taxa ordinária, você tem que ter uma noção de quanto você gasta. Verdade. Antes de ir para a Assembleia. Qual que é o custo médio por unidade desse tipo edilício? A construtora não te entrega isso. Ela te dá um manual. Mas você já de imediato tem que estar com um plano de manutenção preventiva e saber quanto que custa isso. Você vai ter equipe própria? Você vai ter só o pessoal da limpeza e conservação? Porque o pessoal confunde muito. Manutenção predial com limpeza e conservação. Nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Manutenção predial é uma coisa e a limpeza que mantém o condomínio limpo é fácil de confundir, né? A manutenção predial ser a limpeza, mas não é isso que se trata dentro dos livros de engenharia, né? Dentro da parte jurídica da coisa. A manutenção é a capacidade de preservar os sistemas originalmente funcionando plenamente, com segurança e solidez. Isso é a manutenção. A questão de manter o condomínio limpo e organizado é conservação e limpeza. São coisas bem distintas, né? Quando você recebe o condomínio, você tem que traçar um perfil. Sabe quando você vai no médico? Que o cara fala assim, você tem quantos anos? Bebe, fuma, não fuma, faz esporte, não faz esporte, você dorme bem, já teve problema, anamnese. A gente faz isso para poder receber as obras. Desde quando é aquele projeto? Tem projeto que já é entregue com as normas erradas, porque ele foi aprovado lá atrás, mas hoje não está vigente. Como a NBR 9050, por exemplo, tem até um vídeo nosso no canal, @Condominial Engenharia, mostrando o seguinte, que o condomínio fez uma rampa de acessibilidade e aí passa uma pista. Ele vai abaixo essa rampa, sai aqui e sobe do outro lado. Hoje não é mais assim. Hoje a pista vai passar aqui, a calçada se eleva. Ela é por cima. Por quê? Porque não é aceitável que você peça uma pessoa com uma deficiência visual, mobilidade física ou outra deficiência, ela tenha que transpor obstáculos, sendo que fica mais muito mais fácil para o veículo transpor obstáculo do que para a pessoa. Então isso desde 2022 já não é mais assim. Aí você vai receber o condomínio e já recebe com 5, 6 rampas dessa. Nada, você vai gastar 4, 5 mil reais por rampa para adequar. Né? Aí vai dizer assim, o síndico responde pelo que ele sabe, pelo que ele faz, pelo que ele não faz. Uma coisa que ele não podia fazer era receber assim porque já estava errado. Então, assim, nem toda comunidade vai pensar assim, mas, via de regra, a gente ensina muito para o síndico. Ele tem que pensar no que ele está assinando. E assim, né, eu acho que falou uma coisa importante. Entendeu? A gente tem que começar a entender, pessoal, que a gente não é o Superman. Eu sempre falo, ser síndico é sobre delegar. Beleza, eu acho que os cursos são muito bacanas, você aprende muita coisa para você poder compreender. Mas lembre-se, um engenheiro estudou para isso, ele que assina o laudo, ele tem experiência de campo, o advogado, corretor de seguros, começar a entender que essas pessoas estão para nos auxiliar. São ferramentas de trabalho. Exatamente. Porque muitas vezes o síndico falou, cara, eu até falei para esses 2 amigos meus, falei, cara, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você faz é essa inspeção predial de entrega. E a construtora tem pressa, né? Porque ela quer livrar. Ela quer sair da despesa, do vigia, da água, da energia, o prédio está lá pronto,
né? Tem uma quantidade mínima para você receber, eu não lembro de cabeça, que é a parte mais jurídica, mas se eu não me engano, a partir de 10 a 15 na verdade, você já recebe. Não, na verdade, só que já pode receber. Quando você recebe, você tem que entender que toda aquela despesa, a partir do recebimento, nos próximos 30 dias, já é sua. E você não tem noção da taxa ordinária, do quanto que gasta, nada disso. A construtora vai te dar uma planilha subavitária. Normalmente ela dá um preço menor. Porque a maioria é dela. Aí você já começa errando. A maioria é dela. A maioria é dela. Sabe, tem uma série de coisas. Construtora que não pode... quer entregar o prédio, mas ela tem metade do prédio ainda, né? Aí entra todo mundo ajudando a pagar o patrimônio da construtora. Sabe? Entrega um monte de vício, um monte de erro. E fica um monte de gente mandando e-mail pedindo para corrigir piso de banheiro, pia, janela que está infiltrando. Porque a pessoa bateu o olho. Então, o síndico é muito responsável. Eu acho que ele sempre, para ter aquela moral acima da média, né, que é necessário ele estar um pouco à frente como líder, ele precisa tomar uns cuidados melhores, entendeu? E assim, gente, eu acho que vou além do que é ser líder, porque lembre-se, a gente responde civil e criminalmente. Exatamente. Então, assim, igual você fala muito bem aí quando você fala que a gente responde pelo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. Tá na lei, né? O texto então, assim, a inspeção, para mim, a parte mais importante da entrega é essa. É saber como é que está sendo entregue. Por quê, gente? Amanhã pode dar um vício construtivo. Igual você falou, uma rampa pode ser entregue. Já é um absurdo. Pode estar entregue para estar construído de uma forma errada, você deixou passar. Vamos dar um exemplo para eles. Vamos lá, pessoal. Um projeto de arquitetura no seu prédio, se ele tiver errado, você tiver que refazer, ele vai custar no mínimo 20 mil reais. Pode ser para qualquer prédio que você tiver aí, que for fazer um prédio de condomínio, vamos botar aí, a partir de 20 apartamentos, qualquer um desses aí você vai gastar uma média de 20 mil reais, a depender do estado que você tiver, para refazer um projeto de arquitetura. Aí você, na sua inocência como síndico, para ser legal, vou resolver rapidinho, a construtora fica de te mandar os projetos originais e não manda. Só aí você já arrebentou, porque como é que você vai fazer a administração do prédio sem os projetos? Né? A gente falou eu falei aqui só de arquitetura, mas pensa comigo. Arquitetura, estrutura, fundações, superestrutura acima do solo, infraestrutura abaixo do solo. Tudo isso tem efetividade. Planta de locação, exatamente onde foi colocado seu prédio. Elétrica, fundamental. Hidráulica, fundamental. Combate a incêndio, projetos todos aprovados em cópias originais. Todos eles você tem que receber aprovados em cópias originais. E sendo um síndico esperto, que fez o nosso curso, por exemplo, ele sabe que ele vai mandar um e-mail para a construtora pedindo para ela mandar todos os arquivos editáveis, certificando que aqueles arquivos sejam o as-built, ou seja, concluídos com todas as alterações pertinentes ao prédio. Cópia da carta de habites. É verdade. Cópia dos manuais de manutenção, tudo com data, com as normas direitinho, especificando a data de vencimento de cada sistema. Tem condomínio que tem boiler, tem uns que já tem energia solar, tem uns que já tem ponto de carga para carregamento de veículos elétricos, né? Outros já tem aquelas lixeiras ecológicas, como no Sudoeste, por exemplo, a obrigação de separar o lixo. A maioria dos condomínios estão sendo entregues agora já tem que ter água de reuso, então tem lá a manutenção da água de reuso. Muitos condomínios a gente sabe que tem drenagem, sistema de drenagem. Você tem que ter o projeto de sistema de drenagem, as bombas que drenam as águas, qual o período de manutenção, quantas bombas você tem no sistema de combate a incêndio. É pressurizado? Tem alarme? Não tem alarme? Tudo isso está lá na sua obrigação quando você vai receber o prédio. Tá vendo? Acho que é moleza. Ó, para quem está nos assistindo no YouTube, já se inscreva, compartilha, deixa comentário aí, fique à vontade, que aqui você é muito bem-vindo. Quem está nos assistindo pela rede SPTV, vem para cá que o papo é muito bacana. Nosso encontro marcado de toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Então eu fiz aqui um top 10 de todas as perguntas que surgiu do ano passado, para a gente poder aqui fazer um bate-papo, deixar um conhecimento para você, amigo síndico. A primeira de hoje é o seguinte, que aparece com muita decorrência, né? De quanto em quanto tempo devo inspecionar a estrutura do meu condomínio, meu jovem? Aí varia de acordo com a idade do prédio, né? E com o estado natural. A gente tem um módulo no curso que a gente faz aí, gratuito. Você que está lá no nosso Instagram, entra lá, @condominial engenharia, vai procurando ali nas primeiras publicações, tem um link do curso, você clica e tem uma plataforma gratuita lá. Seguinte, olha, o mínimo que você fica sem uma inspeção predial, o máximo, 5 anos. Então, se você recebeu o condomínio e não teve, antes de 5 anos do recebimento, faça. Por favor, você vai garantir os direitos de todo mundo que votou em você, que te elegeu, e vai mostrar que você tem uma cabeça de liderança, resguardar um monte de direitos aí, tá bom? Procure por vícios construtivos e todos os defeitos que você puder encontrar, alinhe aquilo ali para você colocar
em responsabilidade do condomínio, responsabilidade da construtora, não perder nenhum direito, a gente tem que ter a balança da justiça, né? Tem que ser justo, tem que ser honesto, e cobrar o que é devido da sua construtora e tomar frente ao que é necessário para o seu condomínio. Sempre gera a tabela de gravidade, urgência e tendência. Vamos lá. Prédios até 25 anos, né? 20 anos e tudo, usualmente você faz uma inspeção predial a cada 5 anos. Né? Prédios com mais de 30 anos, você diminui para 3, para 4 anos. Mas sempre ideal você avaliar a partir da primeira inspeção. Porque você tem prédios, aqui Águas Claras, por exemplo, que foram entregues há 8 anos, que está no estado crítico de impermeabilização, de calafetação, de juntas de dilatação. Né? Então, levantar aquela situação, você tem que entender o seguinte, 5 anos é o tempo mínimo, máximo para você fazer uma inspeção predial. Pode ser seu prédio, pode ter 5 anos, pode ter 10, pode ter 20. O mínimo aí, máximo tempo que você passa a ser uma inspeção, 5 anos. Vamos via de regra, tá? Não é assim que a norma diz, mas a gente vai trabalhar um dia aqui só a norma de inspeção predial, num podcast, uns 30 minutos, falando disso tudo para levar essa aula para a galera. Vamos lá então. Aqui. Então, prédios com mais de 30 anos você pode fazer com 3 anos, né? Com 5 anos, depende muito do estado de conservação. O ideal é você pedir para o primeiro laudo dizer quando é necessário fazer outra inspeção. E o mais principal disso aí tudo é que após o laudo executado, você precisa tomar as providências. Entendeu? Isso é que vai dar longevidade. Entendeu o negócio? Quando o diagnóstico e vai gerar ações. Quando o seu prédio tem muita patologia acumulada, muita coisa para corrigir, você faz o laudo, vai corrigindo os itens, fechou a lista dos itens, você entra com uma nova verificação sobre itens de prioridade. Por quê? No desenvolvimento das patologias, ela é dinâmica, então algumas coisas retornam. Não ficou bem feito, faz uma verificação. Né? Sem contar que é bom, quando você tiver muitos problemas, ter uma engenharia ao seu lado para acompanhar a correta execução daquilo ali. À medida que vai resolvendo os problemas, você vai colocando dentro do manual do condomínio. Fez uma manutenção, então a partir daquele ponto que terminou, começa a contar o tempo da próxima revisão desse ponto. Né? E aí onde a gente fala que a manutenção correta nesse ponto vai dar longevidade para o condomínio, vai baixar o custo. Tá vendo? É muito conhecimento para você, amigão síndico. Vamos lá para o segundo. Top 2, vamos lá. É isso aí. Qual a responsabilidade do síndico na manutenção de um prédio, meu jovem? Total. Se tem alguém que está responsável lá no artigo 1348, 1351, é o síndico. Ele responde por fazer e por não fazer. E aí o que isso quer dizer? Que quando você faz vista grossa para manutenção, mesmo você justificando que não tem dinheiro, não é essa a questão. 90% dos problemas de manutenção do condomínio não são falta de dinheiro. A sociedade que está naquele condomínio tem plena capacidade de se organizar em tempo e tomar as providências. Quando se torna irrecuperável ou vira uma questão social, é porque a administração deixou de agir no tempo correto. Tá? E outra coisa, né, Jorge? Quanto mais tempo se passar, mais caro fica. Mais caro fica. Eu reparo, então, né? a gente tem um cálculo, né, das manutenções que mostra que fazer as manutenções dentro daquele prazo, independente da sua opinião, você tem um prazo para cada tipo de manutenção que é estudado em laboratório, que é marcado ali. Ele evita riscos e aumenta a longevidade. É tipo a manutenção do seu carro. Seu pneu é para 50 mil. Aí você quer rodar 80. Tá. Você até roda 80, porque você roda abaixo, mas você tem que fazer inspeções verificando esse pneu. Questão de segurança, né? Exatamente. É como eu digo, fazer esse recebimento de obra, né, sem calcular o que o condomínio gasta, é tipo viajar sem saber quantos quilômetros tem e sem verificar o tanque de gasolina. Verdade. Você não faz isso, né? É isso aí, ó. Então corta pra essa aqui, meu amigo Wagner. Isso aí, ó. Agora, pessoal, falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor lista do Brasil. Tá, tem o pessoal também do DSC Condominial, que é uma garantidora muito bacana. Tem o amigo Jorge, sempre tá aqui conosco aqui. Engenharia Condominial lá no Instagram. E lembrando, pessoal, temos uma playlist muito bacana, que é 365 dias de inteligência emocional pra você, amigão síndico, ter mais tranquilidade, saber lidar com as emoções do condomínio, né? Mas hoje estamos falando sobre o quê? Engenharia Condominial com o amigo Diógenes, ó. Vamos lá. Lembrando, Jorge, que sabia que você está aparecendo no Brasil todo, no mundo. A gente tem audiência na Argentina, Portugal, Japão, pela rede SPTV, toda segunda-feira, então, das 18 às 19 horas. É isso aí, 18 às 19 horas. Olha, já que a gente está aqui falando ao vivo, né? Vamos deixar aquele merchan também da BSB Engenharia Civil, que é especializada em o ajustamento da engenharia para o seu condomínio. Nós somos uma das poucas empresas no Brasil que faz todo o ajuste de engenharia para o seu condomínio. A gente faz a fiscalização de obra, o planejamento, o recebimento junto à construtora, a contestação dos vícios, né? A gente faz o seu laudo de inspeção predial, faz laudo estrutural,
combate a incêndio, SPDA. Nós fazemos diagnóstico de patologias de estruturas. Então, você tem aquela trinca, aquela fissura numa peça de estrutura, manda o vídeo para a gente, entra lá no Instagram, manda o videozinho, meu prédio é fulano de tal, o que pode ser isso aqui? Nós trabalhamos muitas vezes ao vivo com os síndicos do Brasil inteiro, tirando a dúvida na hora. Então, às quarta-feiras, nós passamos para quarta-feira, às 20 horas, aulas gratuitas. Vamos começar a semana que vem com normas de engenharias aplicadas aos condomínios. As 10 principais normas que você precisa saber como gestor e saber o que essa norma diz. Né? Vamos começar com as garantias, que antes era 5 anos praticamente para tudo e agora já mudou, hein? Já está diferente. Se liga aí. Então vamos lá. Ó. Top 3. É o seguinte, inspeção em prédios são obrigatórios? Algumas regiões do país têm leis que obrigam a se fazer a inspeção predial. Você tem na parte do Ceará, você tem em São Paulo, você tem em Brasília, você tem várias legislações aí. Mas o que você precisa entender? Que a norma não é lei, mas tem força de lei. Então, um simples código de obra da sua cidade, como é o nosso aqui de Brasília, que fala assim, é obrigatório a observação de todas as normas de engenharia aplicadas às edificações. Ali ela já te deu a responsabilidade de incumbir aquelas normas. Como a grande norma que o pessoal fala da engenharia 16280, né, do plano de gestão de obra, obrigatório para as unidades autônomas e para todas as áreas comuns. Então, ela não é lei, mas ela tem força de lei. Aí você deixa de cumprir uma determinação técnica que tem força de lei, você nunca consegue justificar uma perícia, ao contrário do que você decidiu. Né? Porque você quebra a norma, você assume o risco. E assim, uma coisa que eu acho tipo segurança do trabalho. Uma coisa que eu acho importante, deixar aqui claro, pessoal, quase todo ano eu faço a forma de fachada. Eu sempre falo, gente, o primeiro critério da forma de fachada é segurança. Então a norma, ela vem exatamente para, a primeira coisa, gerar segurança. Né? Esse negócio de fachada, rapaz, o pessoal às vezes fica por cima, precisa fazer o teste de percussão, o teste bate-fofo, cara, é obrigatório. Porque a margem de erro é muito grande, gente. Você faz um orçamento de uma fachada, uma empresa chega lá e fala, não, faz tudo aí pro senhor por 200 mil. Aí você vai ver, ele está só quebrando galho e lavando pastilha. Tem isso, né? Reforma de fachada é um dos sistemas mais longos, mais caros do condomínio. Né? Eu acho que o síndico tem que se dispor de uma responsabilidade maior e pedir um orçamento técnico. Sabe? Você pode hoje contratar uma pessoa para fazer um orçamento técnico aqui. Aí o cara vai te falar, primeiro passo, teste bate-fofo. Ah, mas tem só 3 anos. Mas é por isso que o teste é mais barato, porque você tem pouca degradação. Faz o teste bate-fofo, levanta as áreas. Tem área de reboco. Tem área de pintura. Que é cada coisa, né? Tem área de calafetação, de silicone, né? Tem o tipo do material, por exemplo. O pessoal tem gente que um absurdo de fazer calafetação de janela com o PU comum de rejunte de banheiro. Você acredita? O pessoal faz mesmo, porque não sabe que o certo é o PU 30 e o PU 40. Entendeu? Tem inclusive na sua fachada, alguns prédios, tá lá rejunte preto para a velação das janelas. E tem que preservar preto. A pessoa, não, mas só tem o silicone transparente. Vai mudar alguma coisa que o ferrinho já é preto. Não, vai mudar sim. De longe vai parecer que a sua borda da janela é brilhosa. E é horrível. Tem isso também, a parte estética, né? Eu coloquei uma mensagem engraçada agora no Instagram. Vou postar de hoje para amanhã, que é de um vídeo aqui de um prédio perto da gente, que o pessoal entrou em desalinhamento na Assembleia, sobre pintar o prédio todo ou não. Então, muita gente queria pintar, mas não chegou num denominador comum. Aí o pessoal falou, não, o morador pode fazer por conta dele. E o pessoal não está pintando o prédio assim. Ué, fica todo colorido. Ele é verde com branco, sabe? Aí o cara do 101 pintou a parte de baixo da janela dele, o do 102 também, o do 103 também, o do 104 não. Do 105 não. Eu falei, gente, quem permitiu isso? Não, e outra coisa. Vou te mostrar, tá lá no Instagram. E aí, vou colocar no Instagram. Tem a pigmentação da cor também. A gente manda calcular a tinta por pigmento. E o pessoal achou por bem de pintar ou não pintar, entendeu? Então, o prédio está em 3 estágios. Assim, quem pintou primeiro, ficou aquele verde que já amarelou. Quem pintou agora em dezembro, ficou aquele verde bem marcante. Né? Quem não pintou, ficou aquele folha de bananeira amarelado. Meu Deus. Entendeu? E em cima o cara pintou também. Então ficou uma pintura lá em cima, pintura. E aí virou uma coxa de retalho o prédio, sabe? É proibido, pessoal. Não pode não, tá? Mas não é proibido você se inscrever no nosso canal. Cara. Se inscreve, quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o Pablo. Gente, isso é coisa séria. O cara acha que não acontece, mas acontece. Então vamos pro top 4, ó.
Quem pode fazer a análise de estrutura do condomínio, no caso? Olha, aí é importante, quem hein? pode fazer a análise de estrutura, a gente tem até um módulo lá de patologias de estrutura que a gente ensina você, que é síndico, fazer um exame visual ali sem se comprometer. Você vai levantar indícios, porque a gente consegue ensinar você a fazer isso, né? Tem 1 hora de aula de patologia, então você vai das principais origens para você identificar os pontos. Depois você vai pelos principais sinais para você identificar a gravidade disso dali. E depois a gente vai te explicando como que essa estrutura se comporta, sendo por infiltração ou por mobilização, por movimentação estrutural. Então você tem lá com a gente 1h30 mais ou menos de aula de engenharia para esses pontos, né? Como identificar patologias. Você não vai sair dali um especialista em patologia de obra, mas você vai ter a noção de 90% dos problemas visuais. Então, assim, quando você tem alguma infiltração em uma peça estrutural, trincas e fissuras, depois o progresso, né? Essas, como você perguntou aí, quem pode fazer? Qualquer profissional habilitado pode fazer. É o técnico de edificações, tiver registrado, ele pode fazer o levantamento. O arquiteto, tiver uma especializaçãozinha, tiver confiança para isso, ele pode fazer, desde que ele saiba exatamente o que ele escreve ali, porque tudo tem que ser fundamentado. E o engenheiro, normalmente pode fazer essas inspeções, né? O foco normalmente é dado ao engenheiro civil, porque ele pode até ter uma pós-graduação, né, pessoal, sobre patologia de estrutura, calculista, como muita gente chama. Mas a verdade é que o diploma de engenharia civil ele tem muita amplitude. E o engenheiro escreveu ali, ele está assumindo a responsabilidade. Então, se ele escrever errado, a responsabilidade até penal é dele, né? O nível de responsabilidade hoje ele é muito grande para o síndico, e quando ele contrata um profissional, é 100% profissional. É como se você, síndico, tirasse aquele peso da parte técnica das suas costas e entregasse para o profissional. Então, eu faço sempre assim, faça uma avaliação, o quanto você realmente entende para se pronunciar sobre os itens, né? Não tem problema você dizer que não sabe. A maior irresponsabilidade é você dizer que sabe sem realmente saber, só porque você tem uma opinião ou porque leu alguns artigos na internet. Não funciona muito por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos pro próximo aqui, ó. Essa aqui é muito boa, que é o seguinte. O que é um laudo de engenharia? Pra mim é um book, os caras querem entregar book aí, ó. Só um monte de foto. O que é um laudo de engenharia, meu amigo? O laudo de engenharia... Já desabafei aqui já. O laudo, de modo geral, o laudo de engenharia, ele é o exame, né, de várias visitas técnicas que a gente faz no imóvel. E aí vem um book complementar, né? Mais o histórico que a gente tem do imóvel, né? E aí vem as diversidades. Ó. Tem imóveis de pequeno porte, grande porte, médio porte. Tem imóveis de alta complexidade, imóveis simples. Para cada um tem um tipo de análise e um formato, né? A gente começa a analisar o imóvel aonde? No que ele tem de documento. Olha o laudo aí. Muita gente nem sabe disso. Tem gente que entrega o laudo sem falar da documentação, sem falar da organização geossocial ali do edifício, se ele está no lugar certo ou está errado. Então, nós na BSB já começamos o laudo seguinte: é o lote número tal, da rua tal, com ordenamento jurídico territorial X, destinado para esse tipo, se está compatível ou não. E aí a gente começa a contar sobre o edifício, a data, as normas que estavam vigentes, e aí a gente começa a ensinar dentro do próprio laudo o que são as anomalias endógenas, exógenas e etc. Então, o laudo de inspeção predial hoje ele é um levantamento, ele é a consulta clínica do seu prédio, que vai dizer para você se tem colesterol alto, se tem colesterol baixo ou não. Ou seja, identificamos o prédio, fazemos uma breve descrição do prédio, depois da origem do prédio, a data de criação, os problemas enfrentados, os aspectos, quantidade de pessoas, tudo que você precisa saber sobre o edifício para fazer a melhor gestão. O laudo de inspeção predial hoje ele é um estudo específico da sua edificação, trazendo para você todas as anomalias que constam ali, ou toda a excelência que consta ali, te dando uma orientação do estado geral, do que deveria ter no seu prédio, do que deveria ser em matéria de construção e matéria de documento. E aí a gente conta tudo isso para você, fundamenta, olha bem, não é só falar no laudo, o laudo tem que ser fundamentado na legislação e nas normas, e às vezes intrinsecamente dentro das normas. Como você fala de estrutura, NBR 6120, 6118. Quando eu, engenheiro, digo que tem um problema, eu tenho que dizer qual é esse problema, por que esse problema está lá e qual a solução. Tem que ter no laudo a origem, o desenvolver do problema e as possíveis soluções. E se for o caso de discussão de responsabilidade sobre aquilo ali, da origem já fala um pouco, mas a responsabilidade para quem que é direcionada. Por isso que o síndico não pode
na minha opinião, tecnicamente, receber um prédio em nome de outras pessoas sem ter o laudo de inspeção daquele prédio. E outra coisa bacana, Jorge, foi muito cortês, cara, um lorde, né? Gente, pelo amor de Deus, escreve o laudo para quem vai ler. Vocês escrevem para engenheiro, pô. Mas é obrigatório no laudo, tudo bem, mas a linguagem clara e objetiva. Tudo bem, pode... exatamente. É obrigatório. Porque, assim, pô, o cara que, igual, o síndico às vezes não entende, o morador não entende. Exatamente. Você Logo, tem que falando que claramente. ele pode ter assim, mais argumentos, mais... Sim, mas pode sim, ser também ter uma coisa clara. Outra coisa que eu falei das fotos, porque assim, tem muito laudo que é um monte de foto, desse tanto de foto assim, um pouquinho de explicação. Isso depende muito, sabe de quê? Do jeito que o profissional quer se posicionar. Eu falo para os nossos amigos profissionais engenheiros, posicione-se da forma com que a sociedade consegue compreender a excelência do seu trabalho. Você precisa escrever para o síndico entender. O síndico precisa entender, né, o suficiente para poder transmitir isso para os moradores. Então, nas nossas apresentações de laudos, na BSB Engenharia, a gente faz sempre, dentro do preço do laudo, uma noite de explanação. E quando o síndico deseja, a gente faz um preço de consultoria para ele. Como fazer as coisas que estão previstas no laudo. Porque isso às vezes importante. a forma de fazer... Vou dar um exemplo para você. No artigo 618 do Código Civil fala sobre a garantia, solidez e segurança. Se você pegar a linha A, lá embaixo na linha B, fala que se você comunicar à construtora sobre um vício construtivo e a construtora não tomar providência sobre esse vício construtivo, você perde o direito. Você tem que notificar ao ponto de informar a judicialização. Se você não for lá buscar o seu direito, você perde. Né? Não basta só o e-mail, né? E o jurídico tem sempre aquela frase, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, você recebeu o prédio? Bacana. Viu que tem problema? Certo. É direito seu? Então, comunica e, se não tiver resposta, tem que judicializar. Senão você pode perder aquele direito. Tá vendo? Tu acha que é moleza? Então vem pra cá que tem muita informação para você aqui no nosso Inteligência Condominial. Quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. E você que tá nos assistindo pela Rede TV, seja muito bem-vindo ao nosso encontro marcado, falar de condomínios, toda segunda, de 18 às 19 horas, né? 18 às 19. E vamos aqui para mais um top aqui. Eu até perdi qual os top é, mas vamos aqui para a importância aqui, que esse aqui também é muito legal, que é decorrente, né? Que fala o seguinte, ó. O que é a ART e qual a sua importância? A ART, a gente passa muito bem isso aí para os síndicos do nosso curso, gratuito, hein? Para você, entra lá em @condominial engenharia, procura o link do curso gratuito de síndico, tem um formuláriozinho, você preenche e vai fazendo na plataforma tipo Netflix, aulas ao vivo que nós fizemos com os síndicos do Brasil, tirando dúvidas, respostas e perguntas, e você vai pegar até seu diploma lá. Tá bom? De fiscalização de obras em condomínios para encher o seu currículo como síndico. E vai saber um monte de termo bacana para apresentar na Assembleia. Tiago, a RT, a gente costuma dizer que é quase que o contrato de trabalho dos engenheiros e arquitetos com os contratantes. A RT ela é a regulamentação da profissão. Vamos explicar melhor. É o documento que registra que o profissional, o engenheiro, o arquiteto, está prestando um serviço para o condomínio, ou para a pessoa física, ou para a pessoa jurídica. E ali são registrados todos os dados que você precisa da obra, do contratante, do local da obra e principalmente as atividades das quais você está responsável, também com o campo de data. Né? Então, tudo que vai ser feito, por quem vai ser feito, quando vai ser feito, o que vai ser feito e qual prazo disso tem. Então, a responsabilidade técnica daquele profissional juridicamente habilitado junto àquele contratante. Exemplo, você vai contratar um engenheiro aqui com muita alegria para fazer um projeto. Né? Somos especialistas em projetos de combate a incêndio. Aqui em Brasília nós aprovamos de diversos tamanhos e formas mais difíceis. Para aprovar o seu projeto de combate a incêndio. Na RT, que é a anotação de responsabilidade, né? Lá no CAL é RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, tá? E no registro da indústria é TRT, é o técnico, termo de responsabilidade técnica. Todo no final você vai ver que é RT, responsabilidade técnica. A RT, a TRT ou a RRT é o documento que vincula o profissional com o contratante, dizendo exatamente qual é a função. Uma das mais importantes para você que está no condomínio, na RT, de reformas, de reforma de área comum, unidades autônomas, colocar lá execução de reforma. Normalmente no campo 4,
atividade técnica, precisa estar colocado execução de reforma. Se não for execução, aquele profissional está isento. Vou dar um exemplo, que alguns preenchem. Condução de equipe. Ele não tem responsabilidade sobre o serviço. Ele é responsável por conduzir corretamente a equipe. Nome, né? Entendeu? E muita gente recebe assim. Você vai fazer a reforma do apartamento, aí você vai no arquiteto e ele faz só projeto. Aquela RT do projeto não é a RT de execução da obra. Lá na hora de executar a obra, o síndico vai te pedir a execução da reforma. Certo? E é super importante, porque nos órgãos de classes maiores, que é o CAL e o CREA, você preenche a RT, tem inclusive o lugar de você colocar a coordenada no mapa para poder dizer que é naquele local específico. Então é super importante, porque sem aquele documento preenchido e às vezes sem ele preenchido corretamente, o que você contratou pode ser invalidado via judicial. Isso é importante, né? Porque Entendeu? você acha que você está resguardado, mas no caso não. Você Né? quer ver um negócio bravo para a gente da fiscalização de obra? Como eu falei, nós somos especializados em condomínios. Então, a nossa fiscalização de obra tem um nível de assertividade altíssimo. A gente chega a 98%. E a longo prazo, né, 10 anos aí para chegar nesse índice, dá trabalho. Então, o que acontece? O profissional, às vezes, contrata para fazer uma etapa da obra e ele deixa a outra etapa fora. Ou ele preenche lá a condição de equipe. E aí, quando o proprietário busca os direitos dele, ele entrega e fala, não, fui contratado para tomar conta da equipe. O prazo de obra não é comigo, a qualidade de materiais não é comigo. É verdade. Entendeu? Então, são detalhes técnicos assim, super importantes. Outra coisa, você faz o projeto, tem que ter um responsável pela execução. E aí não tem pela execução, fica só a pessoa do projeto. A pessoa vai executar o projeto, ela fala assim, mas o projeto aqui não tem as informações. Aí você vai atrás do profissional e fala assim, não, eu te mandei o projeto arquitetônico. Você não contratou o projeto executivo. Olha o tanto que é importante a RT. Lá na sua RT é projeto executivo de arquitetura. Por quê? O executivo, ele te dá todas as medidas e os protocolos que você tem que fazer. O arquitetônico não, ele só te dá a noção de espaço. 4 metros dali, 4 metros daqui, etc. Mas, por exemplo, passar a tubulação aqui por baixo da parede ali, por trás do revestimento, para colocar a alimentação dessa TV, vai estar no executivo. Certo. No arquitetônico vai estar só o local e a altura da televisão, mas não tem o executivo. Por exemplo, passar tubo de 40 milímetros para a fiação da alimentação da TV e a internet. Entendeu? Não tem essa parte. Então você comprou um projeto, você tem uma perspectiva e, na verdade, na hora de executar o serviço, ele é diferente. Então a RT, ela dá essas diferenças, entendeu? Técnicas. O que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, se você contratou uma reforma para o seu apartamento e aquele arquiteto vai ficar responsável por acompanhar o pessoal, ele vai ficar responsável pela execução da obra. Tá vendo, amigão? O síndico vai te pedir isso. Por isso que é importante contratar uma assessoria de engenharia, né? E a primeira coisa que a gente olha é se a RT está registrada. E aí eu vou dar um macete aqui para quem, só para quem está assistindo aqui. Quando você registra uma RT hoje, que ela já está pronta, funcionando, está tudo vinculado no órgão de classe, você pode pegar o número da RT, escrever assim no Google, certidão de autenticidade, CREA, ou certidão de autenticidade CAL. E com o número com o número daquela certidão, vai sair um documentinho dizendo a validade da certidão, online. Você não precisa nem do engenheiro para fazer isso. Legal, tá? Então, para os síndicos aí que tem dúvida se a Se é real responsabilidade está certinha ou não, você copia o número, que vem normalmente no canto direito ali, o número da RT, põe no Google certidão de autenticidade e o nome do órgão de classe, tá? Não vai procurar o do CREA no CAL, que não vai dar certo. CREA no CREA, engenheiro no CREA e arquitetos no CAL. Então você coloca certidão de autenticidade CAL, CAU. Dá um Enter, vai aparecer uma telinha. Você copia aquele número, coloca dentro, dá um clique. Ali vai sair a certidão de autenticidade. Ok? Para o engenheiro, certidão de autenticidade, CREA, vai aparecer um íconezinho lá, você copia aquele número, põe lá dentro, dá um ícone, dá um Enter. Na hora que você der o Enter, vai sair a validade daquela certidão. Tá bom? Isso é muito usado pelos advogados quando existe a responsabilização de profissionais, né? Ou quando o advogado vai fazer uma revisão do contrato jurídico para o condomínio sobre uma obra e ele quer saber se todas as certidões estão em dias. Aí já tem a RT
da obra. O advogado vai lá e consulta para saber se aquele profissional realmente está habilitado lá. Entendeu? Tá vendo? São detalhes intrínsecos da profissão. É isso aí, a inteligência condominial. Mandar um abraço aos apoiadores, Cicobi DF1000, Décia Condominial, teu amigo Dr. Cláudio Viana. Não posso esquecer da minha amiga também, Juliana, da Combate Extintores. E estamos na reta final do nosso programa aqui, depois vamos continuar com o nosso top aqui de perguntas aqui que mais são decorrentes. E outra coisa, pessoal, mais importante. É bom fazer o curso, é maravilhoso, eu já estou fazendo, tem muita dica, muito ensaio, sempre estou aprendendo, sim. Né? Mas o mais importante é você ter uma assessoria do seu lado. Pelo menos ter um termo. Pra quem perguntar, né, cara? Assim, e assim, a gente tem que acostumar, pessoal, a levar esses profissionais para as assembleias, igual você falou, para bate-papos, para reuniões, porque são pessoas que têm conhecimento teórico e prático. A gente tem uma aula lá que fala sobre a cultura da organização, né? Todo mundo que trabalhou em algum lugar, você sabe como era. Um colégio de freira tem uma cultura, um colégio militar tem outra cultura, o colégio que você estudou tem uma cultura, tem um cheiro, tem um ambiente, tem uma forma, né, de fazer a prova, de conversar, de transmitir a comunicação. Algumas escolas falam pelo microfone, né? Outras não aceitam, outras ainda tocam sirene, outras tocam música. Então eu digo muito assim, o síndico precisa entender que ele é o líder nesse baluarte, da liderança no condomínio ali, ele que comanda. Então, a forma de comunicação, a intensidade daquilo, a ênfase que ele dá, a repetitividade, é muito importante para ele entender. E a gente tem uma aula sobre isso lá, por quê? Porque a boa cultura no seu condomínio, a prática de pegar o lixo no chão, de ser ecológico, de não ser ecológico, ela parte da sua liderança. Você coloca isso em pauta, né? Então, criar a cultura no seu ambiente é como você administra. Você não vai criar a cultura do nada. Entrou 30 dias. E leva um tempo também, né? Leva um tempo. Então, você vai ter gestão de 2 anos, normalmente, né? O síndico. Então, você tem 2 anos, 24 meses, para cada mês você colocar, e eu digo sempre, coloca a comunicação. Vai para dentro do primeiro mês, levanta tudo que precisa. Agora, como que eu vou transmitir essa informação? Ordem de prioridade, cria um mural, um aplicativo, né? Faz o Instagram do condomínio, o site do condomínio. Tem muitos recursos bacanas, mas você que desenvolve essa cultura. Entende? Você pode fazer, por exemplo, um onboard, como a pessoa chegou no condomínio. Chegou no condomínio, tem um kit. Cartilha do condomínio Green Palace, por exemplo. Aí você cria lá. Atenção, morador, seja bem-vindo. Aqui nós temos normas para a segurança do condomínio, nós temos norma para a obra, nós temos norma para o salão de festa, o site é esse. Eu lembrei agora, eu fiz um condomínio banner. A gente fizemos um banner de 2 metros de altura, com mais ou menos 60 centímetros, muito bacana, com as principais regras que tem da convenção. Sim. Que dá mais barulho, cachorro, então assim, obra. Então a gente criou bem na entrada, perto do elevador, ficou bem bacana, bem instrutivo. E a ideia é comunicar as pessoas, sabe? Ficou bem legal. A gente está em desenvolvimento um kit de boas-vindas. Legal, bom. Então, você foi morar no prédio, onde a gente tem um contrato, uma parceria, uma coisa assim, a gente vai receber, o síndico vai receber da gente, da BSB, um guia prático de boas-vindas. Né? Vai fazer obra, cumprimente seu vizinho, descubra o nome de quem está à sua volta, você pode precisar dele. Verdade. Ele pode precisar de você. Entende? Então, aquele caso que eu falei, né, do morador tão educado, mas tão educado, que ele foi morar no condomínio e chegou mudando a cultura de todo mundo. Ele recebeu o apartamento, antes de fazer a reforma, ele mandou uma carta para os 4 do pavimento dele, os 4 de cima e os 4 de baixo. Falou, olha, meu nome é fulano, minha família está aqui, eu acabei de chegar, vou fazer uma reforma. Qualquer problema que te incomodar na reforma, você fala comigo direto no meu WhatsApp. Espero não incomodá-lo por mais do que eu necessito e vou fazer isso o mínimo possível. O cara já chegou mudando a cultura. Eu falo para você que é síndico, quando você fizer uma assembleia, às vezes faz uma assembleia de mudança de cultura, de apresentação, de trazer novidades, né, de diálogo, de embate ali. E aí você faz as assembleias mais asseveradas, não tem problema. Mas chega com uma assembleia de boas-vindas, né? De mudança de cultura, de comunicação, entende? Isso estabelece um vínculo e sempre vai ser tratar de pessoas. Paredes são paredes, em qualquer lugar do mundo, parede é parede. O que importa é o comportamento que você desenvolve ali com esse pessoal. E você vai ter uma capacidade de gestão muito maior, porque você gera um respeito, né? Uma autoridade ali dentro. Se você se posicionar coerente, com aquela postura, dificilmente você vai ter problema no condomínio. Pessoal, estamos na reta final. E aí, lembrando, pode seguir o Jorge lá no @engenharia condominial, tem muito conteúdo bacana para vocês. Participa do grupo, faz também o curso, que conhecimento
quanto mais melhor, né? O grupo é debate puro, ó. Não, e é muito bom mesmo. Vou te contar que você está no grupo, né? Tô. Teve o pessoal hoje mandou para uma resposta assim de São Paulo, hein? A síndica de São Paulo mandou no grupo nosso, a maioria aqui de Brasília, tirando a seguinte dúvida. Aí mandou a foto do teto já infiltrado, né? E falou assim: tem uma infiltração aqui no teto, assim, o morador de baixo está bravo aqui, que resolver. Como é que eu faço? Aí os síndicos mais experientes começaram a responder ali tudo, aguardaram a minha resposta e eu falei: olha. Aí ela falou assim que a infiltração vinha por falha no rejunte. Né? Eu falei, ó, quem falou isso para ela foi o zelador. Né? Certeza. Pessoal, rejunte não faz vedação de impermeabilização. Rejunte não impermeabiliza cerâmica. Não é porque faltou o rejunte que vai infiltrar. Ok? Não é porque tem rejunte que não vai infiltrar. O rejunte ele é o acabamento da peça cerâmica. Seja pastilha, seja pedras grandes ou pequenas. O rejunte é o acabamento da junção das peças, da face lateral. Ele não tem nada a ver com impermeabilização. Então, teve infiltração, vai ser pelo ralo, vai ser pela falta da impermeabilização, pela parte de baixo do piso. Áreas molhadas têm que ser impermeabilizadas. Aquele negócio que você acha que é contrapiso, cerâmica e rejunte, não funciona como impermeabilização, nunca vai funcionar, ok? Então, síndicos, impermeabilização totalmente diferente de rejunte. Você não tem infiltração por falha no rejunte. Você tem infiltração por falha na impermeabilização ou por conta das conexões que estão falhando, dos canos, beleza? O rejunte é só o acabamento, beleza? Isso aí foi uma discussão hoje, não sei se você viu lá no grupo. Eu vi, ela mostrou a foto. Mas foram uns 30 diálogos, o pessoal pedindo essa orientação. Eu falei, olha, a gente já aprendeu aqui no grupo, lá no curso, que o rejunte não promove impermeabilização. Esquece. Então, se está infiltrando, o rejunte é um sinal de desgaste. Ele é um sinal de que naquele ponto está entrando mais água. Aí sim, mas não é por conta da presença do rejunte ou pela falta dele que você vai estar estanque ou infiltrando. Tá vendo? A dica é muito boa. Agora vamos para a reta final. 2 minutinhos para você falar da história da França. Você que morou na França. Como é que é condomínio lá? Não é na França, também não morei lá, não. É que eu tenho uns parentes de lá, do nome Suete. E aí, como é que é lá? Perdão, Suete. E a gente conversa aqui pela internet, batendo papo. E não é na França. Tem um pouco de França porque é na Suíça, né? Então o pessoal conversa ali. São francos. Então o dinheiro dele é franco, né? Franco suíço. E aí a gente estava vendo assim, a questão das liberdades nos condomínios, né? O pessoal discutindo aquela caixa de som na beira do condomínio e tudo. Gente, a gente sabe que a Suíça tem o maior IDH do mundo, né? E não é à toa, é por conta das regras que todos têm que obedecer e que preservam a qualidade de vida. Então, ficou curioso para nós que na Suíça, por exemplo, você não pode dar descarga em várias edificações na hora do almoço, mas 100% delas a partir das 21 horas. Você não pode dar descarga nem tomar banho. Olha que negócio engraçado. E na hora do almoço também... Eu acho interessante que está no contrato, né? É no contrato de aluguel. Você chegou lá para morar, né? E aí tinha um parente nosso lá e falou assim, aqui, ó, não tem isso. Se você der descarga ali na hora do almoço, aí a questão da descarga ela varia de prédio para prédio. Mas a questão à noite... A partir das 21 horas, você não toma banho e você não dá descarga, que é para não fazer barulho para o outro. Então, tem esse DH, esse desenvolvimento, que tem um respeito muito grande ao direito de todo mundo. Bacana. Se você não se importa e você dorme meia-noite, não interessa, tem que respeitar que é a partir das 21 horas. Então, imagina você vai ao banheiro, não pode dar descarga. Você pode ir ao banheiro, mas não pode dar descarga. E cultura, né? É questão de expulsar do prédio. Entendeu? Então o proprietário fica super atento, os contratos são caríssimos, né? Diárias de 500 euros. Aí você faz turismo e fica lá um tempo, você não pode dar descarga. Na hora do almoço nem da noite. Aí na hora do almoço tem restrição para tomar banho e tal. E o que a gente estava admirando e conversando aqui, né? É que a gente às vezes tem uma regra muito alta para nós, dentro da minha casa, não sei o quê, eu não aceito isso, é meu direito e tal. E a gente tinha que ter essa regra primeiro para todo mundo, né? Igual para todo mundo. Você não pode ficar incomodando o vizinho do lado e achando que você está tranquilo, porque ele é mais educado e não te incomoda. É diferente. Aí, ou nem cobra, não tem música que nem prefere cobrar, deixa para lá, né? Isso para lá. Tem um cara que é tão gente boa que você acha que está vivendo porque você tem o direito de fazer o que você quer, na verdade é pela compaixão do outro. Ele é tão gente boa que o que você incomoda não incomoda. Então a gente tem que ter muito essa consciência social, né? Cara, e é exatamente isso. E é bacana pra gente esses exemplos, comparativo, pra gente entender, compreender, né? Igual eu falo, gente, é coletividade. É igual quando você não segue uma regra. Quem não segue a regra é você. É você, e você foi, igual eu falo, você foi morar no condomínio, você tinha consciência disso. Agora você tem gente que não adequa, né? Eu tava numa festa esse final de semana, os parentes lá, o somzão altão comendo lá na alta, né?
E aí, Thiago, falei, rapaz, você é doido de botar esse condomínio? Não existe, né? E assim, a partir do momento que você foi morar, você aceitou aquela regra. Aquela regra. Então cumpre. E outra coisa, gente, quando você for fazer algo, pelo amor de Deus, pensa no coletivo. Porque vocês acreditam que eu recebi um WhatsApp, tô lá de boa na festa, de 31 para primeiro, né? A mensagem que eu recebo, meu amigo Fagner, Thiago, pode usar a churrasqueira aqui? Aí eu, quê? Como assim churrasqueira aqui? Porque lá tem uns apartamentos que são primeiro andar e tem uma área de lazer deles, né? E o cara resolveu? Acender a churrasqueira dele, linda, maravilhosa, e fumaçando para as unidades de cima, né? E aí eu entrei e colocar, tudo bem? Como é que tá? Falei, não, tá ótimo. Eu falei, pois é, cara, mas esse churrasco seu, infelizmente, não pode ter fumaça para outros vizinhos e tal. É coletividade. Pô, Thiago, desculpa, eu nem pensei nisso e tal. Então, assim, muitas vezes eu falo, às vezes nem é de má fé. Mas, gente, quando você for pensar em fazer algo no condomínio, pensa no coletivo. Você vê, às vezes, uma fumaça atrapalhando os outros moradores. Você tem que pensar no coletivo. Não, o dele era no carvão mesmo. Porque, assim, teoricamente, na área dele poderia ser feito isso, né? Só que como estava causando incômodo para outras pessoas, isso é importante, é um alerta para vocês que vão comprar apartamento, né? Eu vi um apartamento ali, que eu já fiquei pensando no futuro. Vou entregar 4 áreas de lazer embaixo, e eu reparando onde é aquela churrasqueira? Debaixo dos apartamentos. No primeiro andar. Eu falei, meu irmão, quando começar a fazer festa aqui, vai dar mó B.O. Então, assim, até pra gente entender, quando eu for comprar, e é o caro. que pode acontecer? O filtro é caríssimo. Não tem, ninguém bota filtro para churrasqueira é caríssimo. Ali é só a chaminézinha. A gente tem um prédio ali que tem 535 unidades que a gente faz a gestão de engenharia. Tivemos êxito agora contra a construtora em uma série de itens muito severos, que seria pesado. Ficamos orgulhosos do trabalho. E lá tem várias churrasqueiras. Inclusive foi entregue com defeito. Mas o condomínio é muito ágil, o síndico é cabeça, muito inteligente, tomou providência, foi lá e resolveu. Só que aí tem um morador que é inquilino, que foi morar lá, lógico que ele não fez o estudo da planta para comprar, né? No primeiro andar, do lado da churrasqueira. E é o único problema de reclamação de convivência que o condomínio tem. É esse inquilino e a churrasqueira. O condomínio está fazendo o quê? Está isolando o uso dessa churrasqueira, porque foi comprar filtro de fumaça, né, para dar uma amenizada no negócio. Cara, a partir de R$3.000 o filtro de fumaça que resolve. Vão te vender um monte de coisa, mas pesquisa para você ver o tanto que é técnico isso daí. Aí, sugestão que nós fizemos. Fizemos uma chaminé de inox, bacana para combinar com o layout do condomínio de alto padrão, e ela vai fazer um zigue-zague e colocar essa fumaça para longe. E esse cara foi para a justiça e ele ganhou que o condomínio tomasse medidas mitigatórias. Só que elas não vão resolver o problema, porque é da onde vem o vento natural para aquela unidade. Não tem controle, pô. Que não tem controle. É o vento, você não controla. Por mais que você... nem é debaixo do apartamento dele. A churrasqueira é na área certinha que foi aprovado o projeto. E outra coisa, por mais que você bote o filtro, vai escapar ar. A fumaça vai escapar. Vai ter um cheirinho, né? Infelizmente tem. Então é o que eu falo. Às vezes o pessoal tem uma regra muito alta pro direito dele. Ele bota lá em cima, entendeu? iPhone passa batido no nível de qualidade. E depois ele tem uma régua muito baixa para poder usar os direitos dele, entendeu? Que é tipo assim, aquilo que ele não fere ele faz o que achar que tá vendo? Acho que é brincadeira, né? Tem que ser proporcional, pessoal. Tem que ser proporcional. Estamos na reta final. Qual é o Instagram? Fala aí, Instagram. @Condominial Engenharia para você. Conteúdos todos os dias, reportagens engraçadas, a participação dos síndicos mais queridos do Brasil estão lá. E vamos começar a partir da segunda quinzena de janeiro, a colocar ao vivo, todas as quartas-feiras, uma aula sobre normas de engenharia para condomínios. Tá? Começa lá com laudo de inspeção predial, qual é a norma, como contratar, o que fazer. Por que a norma? Porque a norma é a ganho de garantia. São os parâmetros de referência que nós da engenharia temos que seguir e que os síndicos precisam entender para tomar as decisões, né? Tem normas que são canceladas, tem normas que são super recentes. Então, vamos separar atualizações, né? 10 normas para a gente fazer um estudo de cada norma gratuito, pessoal, ao vivo, a partir da segunda quinzena de janeiro, @Condominial Engenharia. E vamos lançar agora uma promoção para laudo de inspeção predial aqui para a região de Brasília, Águas Claras, Santa Maria, Gama, popularizar a engenharia civil. As áreas Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. Nós vamos fazer laudo de inspeção predial parcelado entre 12 e 24 vezes, com assistência técnica, preço especial para quem chamar a gente lá no Instagram ou na nossa página no site bsbengenhariacivil.com.br.
É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Ó, amigão síndico, amiga síndica, energias positivas, que esse ano de 2024 seja um ano maravilhoso para você. Eu tenho certeza que vai, sabe por quê? Só depende de você. Ative a sua melhor versão, pega aquilo que você vem aprendendo e coloca aí no seu condomínio, que eu tenho certeza que você vai ter mais tranquilidade na sua gestão. Valeu, um abraço, meu jovem, e até o próximo encontro. Energias positivas!